Olha aí. Então vamos ouvir agora o companheiro do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Glória e também um grande batalhador. E nesse momento eu já recebi aqui um telefonema do vereador Valério José, lá do Partido dos Trabalhadores de Glória, que foi um dos entusiastas dessa medida em razão da atividade política que eles trabalham lá. Com a palavra o nosso companheiro Jorge. Queremos agradecer aí aos companheiros que estão vindo lá da Itaparica, né? Os companheiros agricultores, representantes políticos, pessoal aqui presente da Codevasf e, em especial, ao nosso aqui querido deputado, que junto com o Carlos Vera atendeu um pedido que, na verdade, foi nosso lá de Itaparica, para que esse dia de hoje, essa audiência aqui acontecesse e que a gente pudesse dar encaminhamentos aos problemas vividos, né, que não são poucos e nem são fracos, são problemas seríssimos. Esse cabo meio jovem ainda, mas vivi desde os primeiros momentos dessa situação lá, vivida por todos os agricultores. Para ter uma noção de ideia, as reuniões que a gente fazia lá nos anos 70, porque a luta se combinou com o acordo de 86, que eu vou falar um pouco dele aqui, mas assim, o início disso aconteceu ainda nos anos 70, resquício da ditadura, onde as coisas eram tratadas a pontapé, como diz no Nordeste, e as nossas primeiras reuniões sempre nunca se repetia o mesmo local, era feito em pés de árvore, em pés de pau, lá no meio do mato, e nunca se repetia o mesmo local, porque eu me emociono um pouco nisso, né? Porque representava ameaça, né, da polícia, né, de retirar, de desfazer, de tentar intimidar as ações e a reação daquela população que se tentava se organizar. E aqui a gente precisa dizer, Itaparica fez mudanças na lei, fez com que a história desse Brasil fosse diferente, porque, como muitos disseram aqui, o que aconteceu em Sobradinho, o que aconteceu na barragem Mochotó, em Paulo Afonso, ainda nos anos 50, sequer as pessoas tiveram o direito de reclamar, de falar algo, ou de receber a indenização, muitos de receber a indenização do que eles tinham como direito ou tinham como modo de vida, né? Itaparica, graças a esse movimento, a gente consegue um acordo de 86 que é base até hoje de discussão, com base nele que a gente consegue fazer o que está se fazendo hoje, discutir com os entes públicos federais sobre as responsabilidades que existem até hoje. E aí, o acordo de 86, ele se deu exatamente no final do ano de 86, e é por isso que é dado esse nome. Tem lá todos, eu gosto de dizer que é a nossa lei própria que dá a diretriz, nos dá a condição de tratar essas questões, né? Aí, detendo-se a questão do jusante, a questão do Glória, porque Glória tem, aqui também foi dito, tem duas situações diferentes. Nós temos o projeto Borda do Lago, que está funcionando já há muito tempo, há mais de 30 anos, e temos o projeto Jusante, que e aí, muito rapidamente, né, para não cansar os senhores e senhoras, Jusante foi projetado inicialmente para 463 famílias. Imagine os senhores, uma reivindicação feita lá, a mudança aconteceu ali no ano de 87, né, para as agrovilas. E uma reivindicação, depois de mais de 3 décadas, quase 4 décadas está se completando. Você
tratar de um mesmo ponto é cansativo, é muito cansativo. E aí, jusante, nesse meio tempo, houve vários governos, como o Fernando do HC, implantou uma proposta de compensação financeira para aquele projeto. Na época, se dizia que o projeto era inviável, que teria que ser compensado totalmente. A resistência da população fez com que grande parte continuasse e não aceitasse essa proposição. Mas dali, e logo depois, nos próprios governos que vieram, continuou alguns tipos de indenização nessa linha da compensação financeira. O resultado final é que nós temos hoje, das 400 e poucas famílias, apenas em torno de 100 famílias resistem a essa situação e espera uma solução viável de que possa voltar a produzir seus meios de sobrevivência. E aí, Jusante, tem duas situações ainda entre essas famílias. 47 lotes, e aí quando eu falar disso, vocês vão ver que o número é maior de 100, mas porque tem famílias que receberam lotes divididos. Exemplo, tinha 6 hectares, ele recebeu 3 num canto, 3 no outro. Então, tem 47 lotes funcionando já há algum tempo, e temos 74 lotes que estão na condição... Pronto, esse é o projeto Jusante que eu estou falando. Então, temos 74 lotes que estão em condições que foram, na verdade, implantados, mas não estão funcionando. É importante caracterizar bem para que os senhores entendam do que aconteceu. Esse projeto vem de longa data sendo tentada a construção, mas sempre acontece problema, paralisa no meio do caminho e não se consegue concluí-lo. No ano 2023, essas são umas fotos que representam muitos fatos que aconteceram. O projeto em construção era feito vários testes de funcionamento e em todos os testes que eram tentados, aparecia problema dessa natureza. Repare, vários vazamentos sérios ou até desmoronamento da própria adutora. Importante informar que esses testes que eram feitos através desse chamado bypass, que é um registro de 100 milímetros, que dá um fluxo de água muito pequeno, e só atenderia um lote por vez, né? Então, todos os lotes todos os testes que foram feitos, eram feitos lote a lote, individualmente, sem que pusesse o projeto, num contexto maior, pusesse em funcionamento. Isso levou ao discreto, à desconfiança dos agricultores de que esse projeto iria funcionar, quando todo o teste que se fazia acontecia esse tipo de problema. O teste principal, e essa foi uma grande reivindicação tratada durante esse ano de 2022, o ano passado, era de que, concordando com o teste individual, mas teria que ser feito um teste geral, abrindo todas as quadras e todos os lotes, os 74 que eu aqui falei, para que, abrindo o registro principal de 1.200 milímetros, e aí, para quem é da área, entende que o fluxo de água é totalmente diferente de você pôr em funcionamento um fluxo de água passando no registro de 100 milímetros, ou colocar o registro principal com 1.200 milímetros. Quer dizer, a pressão e o fluxo de água de uma diferença muito grande. E isso foi se deixando para o final, ou as coisas que iam acontecendo, iam empurrando a construção do projeto lá para frente, e chegando ao final do ano, a CHESP manda um representante
propondo que os agricultores assinassem um termo definitivo do recebimento do projeto, sem que esse teste acordado em reuniões, fosse feito. Isso, evidentemente, não haveria condição nenhuma de aceitação por parte dos agricultores, e, de fato, rejeitaram essa proposta, e, na sequência, a Chesf fez o depósito judicial da entrega, né, e suspendeu a VMT, que é a verba de manutenção temporária, é um valor que a Chesf, então, estava repassando durante esse período todo para os projetos que não tinham sido entregues, e era o meio de sobrevivência principal daquelas famílias, né? Então, a Chesf judicializou a entrega dos lotes e, juntamente à entrega dos lotes, o recebimento da VMT, e depositou o valor correspondente a 6 meses de VMT, está na Justiça. Não acabou. Oxi. Bom, parece que tem algumas fotos, meu slide não foi repassado totalmente. Bom, então, isso é o fato que hoje está assim, afligindo, conflituando com as famílias reassentadas, porque não tem a maioria dos reassentados jusante não tem a sua propriedade resolvida, entregue, para que eles busquem a sua sustentação, e não tem o principal ponto de apoio, de referencial, que era essa chamada de VMT. É importante a gente frisar aqui, companheiradas, de que jusante, especialmente os projetos Borda do Lago, Itaparica, os projetos de Borda do Lago e jusante inclui-se neles, foram escolhidas as terras menos problemáticas, mas, assim, tecnicamente, não são as melhores terras, não foram as terras mais indicadas, inclusive, para o procedimento de irrigação. São terras que têm limitações para a irrigação. As terras, de fato, boas, agricultáveis, foram exatamente aquelas que a água inundou. Eram terras chamada vazante, que eram terra refeita a cada ano. O Rio São Francisco cuidava, na sua enchente, lavar, purificar, renovar, né, mudar a qualidade daquelas terras, e é nelas que os agricultores produziam, né? Aquelas terras hoje não existem mais. E as terras da Borda do Lago, elas são, como disse, de qualidade bastante limitada. Isso eleva a questão de que o governo, e aí eu acho que a gente tem que encontrar um meio de que a Chesf não pode se isentar do compromisso para com aquelas famílias, porque foi em nome de um progresso para a região, para o Brasil, que a gente deixou, que a gente foi levado, que a gente foi retirado das nossas terras. Então, há que ter uma compensação financeira, há que ter E aí, é importante até a gente lembrar, o próprio acordo de 86 tem lá nos seus itens que o reassentado, os projetos de reassentamento de Itaparica, teria que haver um subsídio, ali a gente chamou subsídio para a taxa de energia, que talvez seja um índice mais caro, mais complicado na taxa dos reassentados, no meio de sobrevivência dos reassentados. O fato que a gente tem que ter uma contribuição permanente, e tem que ser tratado, Itaparica tem que ser tratado diferente dos projetos oficiais, porque eles, como disse, eles são eles foram colocados em áreas não tão apropriadas para o reassentamento. Queria finalizar minhas palavras dizendo que aquela população de Itaparica acredita no momento que a gente está vivendo, acredita nas instituições do Brasil, acredita nesse governo, e estamos
assim, com muita fé de que ações serão dadas, serão feitas no sentido de viabilizar a vida daquela população que não pediram para estar no momento que está vivendo hoje, né? E agradecer e dizer que acho que uma das propostas que a gente coloca aqui é de que a mesa de diálogo, acho que é o momento principal para a gente discutir esses e vários outros problemas que afligem nossa vida lá em Itaparica. Obrigado, acho que a gente pode voltar no outro momento fazendo algumas colocações e inclusive algumas perguntas, questões de esclarecimento serão bem-vindas. Ok, muito obrigado, companheiro Jorge.